Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais um sábado, em que buscaremos estudar as parábolas de Jesus, os seus ensinamentos, para melhor compreendermos a sua divina mensagem. E estamos vendo no livro As Parábolas de Jesus, uma visão judaico-cristã espírita, pelo professor Celestino da Silva, juntamente com Álvaro Mordechai, o estudo que ele nos traz da parábola do tesouro e da pérola. Esse capítulo que estamos vendo estuda a parábola do tesouro e da pérola, que temos visto já algumas considerações. Continuando então, Deuteronômio 26:15 diz que Deus olha dos céus para a nossa santa habitação. Porém, não é do céu físico que o versículo trata, mas do mundo espiritual. Assim como existe uma promessa do povo de Israel para serem cumpridos os mandamentos de Deus, há uma promessa de Deus sobre a terra prometida, que se sabe não é uma terra física, mas um estado espiritual. Já temos dito que o povo judeu não compreendeu os ensinamentos alegóricos, metafóricos, figurados do Antigo Testamento, E até mesmo dos ensinamentos de Jesus, que também falava numa linguagem figurada. No versículo 18 do mesmo capítulo de Deuteronômio, encontramos: "E hoje Deus se fez declarar que tu serias o seu ansegulá." Povo, quer dizer povo, próprio. Segulá é um remédio espiritual, aquilo que cura ou muda o futuro. Uma história que vinha se repetindo seria transformada através de um segulá. Portanto, trata-se de um povo que irá abençoar e modificar o futuro da nação, iniciando a jornada de cura da humanidade quando Jesus enviou, através de Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, Youssef e tantos outros, a primeira revelação, que iria ser plenificada com o Evangelho do Cristo e iria caminhar até a doutrina dos Espíritos. Então, começou lá, com Moisés, junto desses que o precederam, junto de outros que seguiram adiante com ele, outros depois, Isaac, Jacó, tudo da descendência de Abraão. Então, tratou-se da primeira revelação, Depois, a segunda revelação, centralizada no Cristo, em Jesus Cristo, que abriu o caminho para a doutrina dos Espíritos, porque ele mesmo disse, não é? Já comentamos muitas vezes, que ele enviaria o Consolador para recordar, lembrar tudo que ele vinha dizendo, tudo que ele havia dito e muito mais. Muito mais no sentido, porque Jesus disse tudo, está tudo ali. O que não está de uma forma clara está nas entrelinhas, mas de forma proposital. Porque a verdade não poderia vir de uma vez, ela teve que está sendo desvendada aos poucos, para que a luz não nos ofusque. E então, entendemos que Jesus disse tudo, mas o Consolador veio esmiuçar o que Jesus disse. Em vista disso, conforme Deus prometeu, eles deveriam guardar todos os tesouros,
Em outras palavras, o povo de Israel deveria seguir com devoção o cumprimento fiel dos mandamentos para, através de seu exemplo de amor, influenciar os outros povos do mundo através da religiosidade e do monoteísmo. Então, o povo judeu, eles tiveram a missão de esclarecer o mundo, porque em termos de povo, de uma coletividade, né, eles foram os únicos que conheciam o Deus único. Por isso, Moisés veio junto a eles. Aliás, Moisés veio junto a eles, porque eles em Capela, porque eles é um povo, eles vieram de Capela, assim como outros povos. Emmanuel divide em 4 povos. Um parênteses, então. Um povo ficou ali na região da Índia, né? Outro povo se estabeleceu no Egito, outro Israel, em toda essa região, né? E quem foi para a Europa foram os revoltados, né? Aqueles que estavam na região da Índia e revoltados com aquelas formas de crer, desejosos de liberdade, foram caminhando e formaram a Europa. Por isso que é indo-europeu, né? E então, mas pegando a ideia, o povo que mais trouxe no coração, porque foram 4 povos, mas o que mais trouxe no coração a recordação de um Deus único, porque já tinham aprendido lá em Capela, foi o povo judaico. Por isso que Moisés reencarna junto a esse povo, porque esse povo traria o conhecimento do Deus único. Foi através deles. E tinha uma outra missão também, de trazer a Jesus para toda a humanidade. Mas nesse ponto, eles ainda não completaram a tarefa. Então vamos lá. Para através do seu exemplo, então deveria guardar todos os tesouros. Em outras palavras, o povo de Israel deveria seguir com devoção o cumprimento fiel dos mandamentos para, através de seu exemplo de amor, influenciar os outros povos do mundo através da religiosidade e do monoteísmo. Como é dito por Emmanuel no livro A Caminho da Luz, todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Belíssimo livro, A Caminho da Luz, que nos conta essa história da formação da terra com os povos que vieram habitá-la. Em vista disso, podemos imaginar que, se o povo de Israel devia essa cumplicidade e essa devoção a Deus, os fariseus não estavam errados em 100% dos casos, já que possuíam a disciplina necessária para que cumprissem seus desígnios. Para compreender o ser fariseu de forma mais abrangente, pois de alguma forma até mesmo os fariseus são um pouco injustiçados, podemos citar Hilel, que é apontado como ministro das relações sociológicas do orbe por Humberto de Campos, e era um fariseu. Gamaliel, que defendeu Simão, além de outros que estavam na casa do caminho, também era um fariseu. Paulo
intitulou-se um fariseu até o fim de sua vida, como consta no livro de Atos 26, de 1 a 3. Então, e nós costumamos falar, né? Os fariseus, colocamos tudo ali na mesma condição, mas evidentemente que havia fariseus especiais, né? Isso só mostra que às vezes fazemos julgamentos por meio dos rótulos, sem olharmos a essência do ser. Um fariseu acorda fazendo prece, desde quando ele vai ao banheiro até quando ele faz uma refeição. Ele reza 5 vezes ao dia. Ele reza 5 vezes ao dia. Na sua rotina, encontramos uma devoção extremamente forte, disciplinada. Nessa condição, no entanto, ocorre que alguns fariseus ficaram somente com uma prática exterior de seu culto. Apesar da devoção ao monoteísmo, um estilo de vida exteriormente dedicado a Deus, mas afastando-se do tesouro espiritual maior. Para finalizar, citaremos outro versículo que evidencia e conclui nossa análise da parábola do tesouro. Se no capítulo 26 de Deuteronômio, o tesouro é colocado como os mandamentos de Deus, em 28, 12, encontramos: e Deus abrirá o seu bom tesouro, o céu. Esses tesouros, como foi dito anteriormente neste capítulo, são espirituais. E ele dará chuva no tempo certo. E ele abençoará todas as obras de tua mão, e todas as nações serão abençoadas por ti. Com isso, seguiremos para a análise da próxima parábola, a parábola da pérola, na qual esse raciocínio ficará ainda mais explícito. Então, ele vai colocar aqui uma passagem trazida por Mateus, do Novo Testamento. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo que possui e a compra. Para iniciarmos a análise dessa parábola, vamos recapitular o que nos traz Provérbios 20, 15, que diz: existe ouro, existem pérolas, porém lábios repletos de sabedoria são muito mais preciosos que estes. A sabedoria a qual se refere o trecho acima, aquela que dos lábios sai o que é mais precioso que um tesouro, não é a sabedoria farisaica, ou como costumamos chamar, a sabedoria apenas intelectual. A sabedoria da qual o versículo fala é a que chamamos de Da'at, já que esta palavra em hebraico se refere a uma conexão e uma internalização que está presente nos atos. Ela é o nível mais alto em que uma pessoa poderá cumprir uma lei divina. Jó, no capítulo 28, versículos 13 e do 17 ao 21, diz: o homem não percebe o valor da sabedoria na terra dos viventes. O coral e o jaspe nem merecem menção. O preço da sabedoria ultrapassa o dos rubis. O ouro e o cristal não se comparam com ela, e é impossível tê-la em troca de joias de ouro. O topázio da Etiópia não se compara com ela.
Não se compra a sabedoria nem com ouro puro. De onde vem então a sabedoria? Onde habita o entendimento? Escondido está dos olhos de toda criatura viva, até das aves dos céus. A título de contextualização, vamos iniciar compartilhando uma curiosidade. Há algum tempo, os corais eram utilizados, e ainda são até hoje, para esculpir camafeus. O camafeu que foi dado pelo senador Públio Lentulus a Lívia Lentulus, por exemplo, era esculpido em um coral. Hoje, os corais mais famosos e mais caros que existem no planeta são encontrados no mar da Sardenha, na Itália. Então, uma paradinha, porque ele cita aqui Públio Lentulus, muitos falam Lentulus, né? Públio Lentulus e Lívia Lentulus. E ele cita essa curiosidade porque ela trazia um camafeu. Quem era Lívia? A esposa do senador Públio Lentulus. Uma encarnação, os espíritas conhecem, né? Uma encarnação de Emmanuel há 2000 anos atrás, como um senador romano que morou na região da Galileia, da Judéia, foi para aquela região, na busca de ares mais apropriados para a filha Flávia, que estava com o que chamamos agora de hanseníase. E a esposa, Lívia, ela tinha um camafeu, e tem toda uma história esse camafeu, né? Porque é por esse camafeu que ele reconhece que ela tinha sido sacrificada no circo em Roma, na festa, né? Numa das festas romanas, ela foi sacrificada junto ao grupo dos primeiros cristãos, devorada pelos leões, e havia esse camafeu. E como ele sabe, né, o Severino, que todos temos muito carinho pelo Públio, pela Lívia, por toda essa história, né, da vida, das experiências deles, ele trouxe essa curiosidade. Mais adiante, mas ainda em Jó, verificamos o retorno da imagem das aves do céu, cuja importância já foi discutida nos capítulos anteriores. E para que continuemos na busca da compreensão dos versículos deste capítulo, necessário se faz esclarecer o conceito da sabedoria do Espírito. Essa é a sabedoria daquele que busca a instrução e, através dela, doma suas paixões e seus esforços, impondo estes para que se consiga colocar o ensinamento em prática. Essa sabedoria é tida, segundo Jó e segundo Provérbios, como algo mais valioso que as próprias pérolas. Em Provérbios, no capítulo 8, do versículo 10 ao 11, encontramos o seguinte trecho: Tome para si a disciplina dos meus ensinamentos, mas não tome a prata, não tome o ouro, tome para si essa sabedoria conectada à moralidade. É muito maior a sabedoria do mundo espiritual do que o valor das pérolas, e a essa sabedoria a nenhum objeto do mundo poderia ser comparada. Em Provérbios, capítulo 8, do versículo 10 a 11, encontramos o seguinte trecho: Tome para si a disciplina dos meus ensinamentos,
mas não tome a prata, não tome o ouro. Tome para si essa sabedoria conectada à moralidade. É muito maior a sabedoria do mundo espiritual do que o valor das pérolas. E a essa sabedoria, a nenhum objeto do mundo poderia ser comprada. O que esses 2 versículos pretendem é auxiliar-nos a enxergar aqui um tesouro preposto através da disciplina, da compaixão, da aceitação das leis divinas, da mansuetude e dos esforços máximos. Vejam que ele coloca a disciplina em primeiro lugar, porque a disciplina ela desencadeia as outras tantas virtudes necessárias. A disciplina, quando Chico Xavier, leu ali, o Emmanuel mandou ele ler o Livro dos Espíritos, e o que eu leio agora, o Livro dos Espíritos, e o que eu leio agora, o Livro dos Espíritos. Então, quando Emmanuel estava orientando, ele disse qual a coisa mais importante que eu preciso fazer, né? Emmanuel disse: disciplina, disciplina, disciplina. Então é isso, disciplina. Além disso, essas palavras recomendam enxergar a matéria do mundo como um propósito para a vida futura, ou um caminho para alcançarmos o maior de todos os tesouros, o tesouro do mundo espiritual, que é o mais valioso que todas as pérolas, todos os diamantes, todo o dinheiro e toda e qualquer propriedade. Em Mateus, capítulo 7, versículo 6, o próprio Jesus cita a seguinte frase: não dê as coisas santas aos cães, nem pérolas aos porcos. Então, Mateus reproduz esse ensinamento de Jesus, né? Quando considerarmos essas 2 colocações, ou melhor, quando consideramos essas 2 colocações, constatamos que tanto o cão quanto o porco, são animais impuros, de acordo com o Levítico. Nós sabemos que lá, os judeus, eles têm ali uma série de coisas, né? De preconceitos com certos animais. Então, segundo o Levítico, o cão e o porco são impuros. Desta maneira, Jesus está comparando as coisas santas, que são sublimes, com seus adversativos, que são os cães. Compara também as pérolas com os seus valores sublimes, aos porcos, que são animais condenados e impuros. Assim, ele faz 2 coisas: separa o bem do mal, ao mesmo tempo em que separa o material do espiritual. Como podemos ver, as pérolas não são elementos novos, elas pertencem ao período neolítico. O período neolítico, também chamado de período da pedra polida, sucedeu ao período paleolítico, que é o período da pedra lascada. O neolítico ocorreu mais ou menos 10.000 anos antes de Cristo, de 10.000 a 4.000 anos AC. Então, nós temos que perceber como é a contagem, né? De 10.000 a 4.000 anos AC, aproximadamente. Então, já vai se aproximando da vinda de Jesus. Seu nome vem do grego neos, que significa novo, e litos, que significa pedra, ou seja, esse foi o período da pedra nova, polida, em oposição ao período da pedra lascada,
Paleolítico. Foi nesse período, entre 5.600 e 5.800 anos antes do Cristo, que as pérolas foram descobertas. A valorização de tal elemento também não é algo recente, e por isso as pérolas estão presentes em muitos ensinamentos da antiguidade. O rei Salomão, em Provérbios 31, versículo 10, também usa a imagem dessa preciosa pedra ao falar da mulher virtuosa, dizendo: quem encontrará a mulher virtuosa, ela vale muito mais do que as pérolas. Esse elemento também é utilizado para exprimir ensinamentos no versículo 76 do Evangelho Apócrifo de Tomé, no qual está escrito: o reino dos céus, o reino do Pai, pode ser comparado a um comerciante que tinha um carregamento de mercadorias e encontrou uma pérola. O comerciante era inteligente, vendeu a mercadoria e comprou a pérola para ele. Também vós deveis procurar. Vamos ler novamente a parábola. O reino dos céus, o reino do Pai, pode ser comparado a um comerciante que tinha um carregamento de mercadorias e encontrou uma pérola. O comerciante era inteligente, vendeu a mercadoria e comprou a pérola para ele. Também vós deveis procurar o tesouro que mora ali dentro, mora ali onde a traça não se aproxima para comer e onde os germes não o destroem. Assumimos com esse versículo que é possível escutar Jesus falando com a mesma linguagem dos evangelhos canônicos, aqui nesse versículo do Evangelho Apócrifo de Tomé, que nos conduz a reflexões correspondentes às da parábola do tesouro e da parábola da grande pérola. Então, percebemos claramente que Severino, o professor Severino, ele aprecia o Evangelho de Tomé, que foi encontrado depois, né? Ele é considerado apócrifo, ele não faz parte daqueles 4 evangelhos, mas ele vê beleza nesse evangelho, né? Ele vê aí uma repetição daquilo que já foi narrado pelos outros evangelistas. Os homens, do ponto de vista material, buscam tesouros e pérolas que possuem um valor material muito elevado, mas essas são conquistas que não tornam uma pessoa melhor em absolutamente nada. É por esta razão que todo empenho que colocamos para adquirir tesouros e pérolas materiais seja também colocado em igual ou maior proporção para tentarmos adquirir o reino dos céus e a espiritualidade, pois o mundo espiritual é o caminho de todas as pessoas, como mostra a doutrina espírita na obra O Céu e o Inferno. Na Gênese, Kardec fala que todo esse universo é dividido em 2 partes básicas, o material e o espiritual. Desta forma, Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Busquemos o mundo espiritual. Este mundo é o mais racional, como está dito no Evangelho Apócrifo de Tomé. A partir destas reflexões, podemos concluir, por meio de todas as citações até aqui, que o maior de todos os tesouros encontra-se no plano espiritual. São aqueles que são conquistas eternas do espírito, como o conhecimento e a moralidade, que são os maiores deles, e que são mais valiosos do que as pérolas ou do que as pedras preciosas, mais valiosos do que tudo aquilo que os olhos dos homens são capazes de enxergar, como diz Emmanuel, abre aspas. O homem carnal
em vista das circunstâncias que lhe governam o esforço, pode ver somente o que está morto ou aquilo que vai morrer. Né? Então, ainda somos presos à matéria, né? Ao que os nossos olhos comuns veem. Mas sabemos, né? Sabemos que podemos desenvolver essas possibilidades de auscultar melhor, de vislumbrar, quando não ver, como há médiuns que têm a mediunidade da vidência altamente desenvolvida, da clarividência, né? Mas todos nós temos a condição de desenvolvermos as percepções que nos ajudarão a vislumbrar. Não vemos, mas é como se estivéssemos vendo, porque sabemos. Com muita gratidão, então, reflexões benditas, abençoadas, vamos rogar ao Pai que as bênçãos recaiam sobre todos nós. Jesus, Maria de Nazaré, envolvam-nos em bênçãos de luz, de esperanças e confiança. Que fiquemos em paz.